Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo joia, com a palavra de Deus aberta. Seja muito bem-vindo, né? Vocês que vão assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, aqui presencialmente. Amém. Seja muito bem-vindo, né? E se você pode, abre comigo sua Bíblia em Salmos capítulo 20, livro de Salmos capítulo 20, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença, obrigado por sua graça, por suas misericórdias que renovaram nessa manhã de quarta-feira, Pai. Nessa noite. Renovaram nessa manhã de quarta-feira. Nessa noite. As misericórdias do Senhor renovaram nessa manhã de quarta-feira. Nós podemos contar, nós contamos com suas misericórdias novas durante todo o dia. E agora, já à noite, continuamos desfrutando das suas misericórdias, que são novas para nós. Amém. Muito obrigado, Senhor, por sua presença. Espírito Santo, unge a sua palavra, unge esse tempo aqui juntos. Fale conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Salmos capítulo 20, está escrito: o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da tua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Olha, amados irmãos, que salmos maravilhosos para nós nessa noite de quarta-feira. Amém? Que o Senhor te responda. Que o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e traz toda a provisão que você necessita. Conceda segundo o teu coração. Bem, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos. Muitos estão confiando nas suas posses nesse dia, nessa noite. Estes caem e ficam prostrados. Nós, porém, nos levantamos porque nós confiamos no Senhor nosso Deus. Nós confiamos no Senhor nosso Deus. Nós estamos sujeitos a passar por diversas situações difíceis e necessitamos aprender a administrar com elas. Mas também nós podemos contar o milagre da graça de Deus em todas as situações das quais nós temos passado, passamos ou passaremos. A graça de Deus atuante em nossas vidas, 24 horas por dia, nos dá novo ânimo para prosseguir a nossa corrida da fé, de cabeça erguida. De cabeça erguida. Nesta noite, sabe, amados irmãos, tantas coisas têm acontecido para nos distrair. Muitas pessoas não nos compreendem e nos julgam mal. Vivemos dias difíceis, quando parece que estamos na contramão de tudo e de todos. Às vezes, somos esmagados pelas circunstâncias e só temos a nossa fé, a nossa convicção que Deus não permitirá que soframos além do que possamos suportar. Nós temos a fé, a esperança de que Deus, ele vai enviar seu socorro. O Deus de Jacó
vai nos elevar em segurança e do seu santuário vai nos enviar socorro. Né? Por isso, nós podemos celebrar com júbilo a tua vitória. Qual vitória? A vitória do Senhor que nos dará. É Ele que vai nos dar a vitória. Ele é vitorioso. Ele vai nos dar a vitória. Tudo é possível para Deus. Tudo é possível. Nada é impossível para Ele. Ele pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos a qualquer momento. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o nosso Deus, é o nosso Pai. Nós podemos desfrutar das promessas que Ele tem aqui na palavra para nós. Mais de 7.800 promessas. E todas elas têm o sim e o amém do nosso Deus. Uau! Para um minutinho e pensa agora comigo. 7.800 promessas que Deus tem para nós. E todas elas têm o sim e o amém de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Somos um povo peculiar, um povo único, um povo que pode contar com mais de 7.800 promessas do Criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, isso é maravilhoso, não é? Para nós, Salmos 20, ele nos mostra que às vezes Deus permite a nossa queda. Mas o fato é, aquele que confia no Senhor não ficará prostrado. Quantas vezes nós temos caído e quantas vezes Deus nos manteve de pé, nos colocou de pé novamente, né? Deus, ele pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Ele tem firmado nossos pés em cima da rocha, Jesus Cristo. Olha, em Salmos 37, versículo 23 e 24, está escrito. Salmos 37, versículo 23 e 24, está escrito. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmos 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Deus nos segura pela mão. É aquelas mesmas mãos que quando Pedro estava afundando, gritou, socorre-me, Senhor. Ele estendeu sua mão, Jesus estendeu sua mão, pegou na mão de Pedro e colocou novamente no barco. Esta mesma mão está estendida para nós. No momento que nós caímos, ele nos segura pela mão e nos coloca no barco novamente. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do Senhor nosso Deus, nós podemos hastear pendões. Pendões fala da bandeira, da nossa bandeira. Da nossa bandeira. A bandeira é algo muito significativo em uma batalha. Nós sabemos, já vimos vários filmes, nas batalhas sempre vai alguém com a bandeira, né, correndo na frente e o exército atrás. E ele vai rompendo as divisas. Se aquele da bandeira chega lá no topo e o seu exército chegou junto, significa que ele teve a vitória. Aquela bandeira é erguida. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Vamos erguer nossa bandeira. A nossa bandeira é Jesus Cristo. Que ele cresça em nós e através de nós. E que nós diminuamos. Que ele cresça em nós e através de nós. E que nós nos diminuamos. Essa é a bandeira que nós precisamos erguer em Êxodo 17. Êxodo 17, olha comigo lá. Êxodo 17, viu? Êxodo 17,
Versículo 15. Está escrito: e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Moisés edificou um altar. Ai, amados irmãos, depois de 430 anos como escravos no Egito, como escravos no Egito, o povo hebreu foi liberado do Egito e se encontrou com Amaleque e o seu exército, que pelejaram contra Israel. E nessa batalha, né, Israel estava perdido, né, a linha de frente. Então Moisés erguia as mãos. Israel ultrapassava a divisa de Amaleque. Ia tendo vitória. Mas só que Moisés começou a ficar cansado com as mãos para cima. Então, e Arão pegaram Moisés e colocaram ele sentado em cima de uma pedra, e um segurou o braço de Moisés de um lado, outro segurou do outro, e manteram os braços de Moisés levantados, até que Israel prevalecesse contra Amaleque. Então, Moisés fez um altar e chamou, versículo 17, 15, edificou um altar Moisés e chamou: o Senhor é minha bandeira. Quem é nossa bandeira? O Senhor é a nossa bandeira. É Ele que nós precisamos erguer em nossas vidas. É Ele que nós precisamos exaltar. Que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Jesus Cristo cresça e apareça em nós e através de nós, e que nós diminuamos, que nós vamos sumindo cada vez mais, e Ele se destacando em nós e através de nós, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa corrida da fé, no nosso, amar uns aos outros, no nosso, socorrer uns aos outros, no nosso, praticar a palavra de Deus, que Jesus cresça e que nós diminuamos. Ele é a nossa bandeira, que Ele seja exaltado e que nós diminuamos. Isaías capítulo 40, olha comigo, Isaías 40. Isaías 40. Versículos 28 a 31 está escrito: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o teu Criador, o Senhor, o Criador... Vamos ler de novo. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mesmo quando estamos nas batalhas da vida, precisamos nos manter de cabeça erguida, né? Sabendo que com Deus seremos sempre a maioria. Com Deus seremos sempre a maioria. Ele não se cansa, ele não se fatiga. Com Deus, nós, como águia, podemos voar no mais alto. Podemos, com Deus, nada será impossível, ou será impossível. Podemos prevalecer diante das batalhas das vidas, nas divisas que o inimigo tem tomado vantagem sobre nós. Podemos romper por fé, levantando a nossa bandeira, erguendo a nossa bandeira, Jesus Cristo, que Ele cresça e que nós outros diminuamos em cada passo que damos, em cada momento das nossas vidas. Às vezes, Deus permite as circunstâncias para que a nossa fé seja provada e aprovada. Vários homens e mulheres de Deus foram esmagados por diversas situações, mas deram a volta por cima
porque ergueram sua bandeira, confiando no Senhor seu Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Uau! Em Salmos capítulo 9. Salmos capítulo 9. Versículo 10. O salmista diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Pois em ti, Senhor, confiam os que conhecem o teu nome. Nós conhecemos o nome do Senhor. Nós conhecemos Jesus Cristo como Salvador. Nós temos as primícias do Espírito Santo que nos selou em Efésios 4:30. Nós temos Jesus habitando em nossas vidas, em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. E esse viver que vivemos pela fé, pela carne, vivemos pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, nós vivemos pela fé, uma fé alimentada e alicerçada com a palavra de Deus. Jesus é o nosso fundamento, Ele é a nossa vida, e que Ele cresça dia a dia nos nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas ações, que Ele cresça e que nós nos diminuamos. Erguemos, pois, juntos a nossa bandeira, e quando a nossa bandeira é hasteada, deve ser motivo de júbilo para as nossas vidas, porque estamos certos da vitória que será do nosso Deus. A tua vitória, Senhor, a vitória do nosso Deus é a nossa vitória. A maior vitória de toda a história da humanidade ocorreu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Jesus pagando um preço alto pelos pecados de toda a humanidade. Ele morreu a nossa morte, mas a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo e vivo para sempre. Oh, amados irmãos, uma das maneiras que erguemos, que mostra que nós estamos erguendo a nossa bandeira, é exaltando a cruz do Calvário. Jesus Cristo crucificado e ressurreto a nosso favor. Quando erguemos a nossa bandeira, feridas e mágoas serão curadas em nossas vidas. Erguendo a obra consumada por Jesus, erguendo Jesus, a obra consumada, sabe, as feridas, as mágoas serão curadas. Não há mais lugar para condenação, para culpa, porque em Cristo Jesus nenhuma condenação há mais. Romanos 8, versículo 1. Em 2 Crônicas, capítulo 32, um versículo que eu gosto muito. 2 Crônicas 32, versículo 7 e 8 está escrito: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Este é o nosso Deus. Essa é a nossa bandeira. Moisés ergueu um altar e falou, e chamou, clamou Deus e disse, ele é a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira. Que ele cresça e que nós nos diminuamos. João Batista disse isso em João 3,30. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Que possamos desfrutar da graça de Deus, das misericórdias do Senhor que renova cada manhã. Que possamos, sabe, sempre colocar disponível em favor dos outros. Possamos, sabe, sempre pensar
positivamente com a palavra de Deus, sabendo que Deus ele está trabalhando em nós, através de nós, e que quando nós erguemos a nossa bandeira, que é Jesus Cristo, ele vai crescer em nós e através de nós, e nós vamos nos diminuir, e ele vai ser exaltado, glorificado, milagres acontecerão, vamos rompendo as milícias, vamos rompendo as divisas de fé em fé, e a bandeira vai chegar lá no topo e ser erguida, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Uau! Olha, amados irmãos, Jesus disse em João 15, 5b. O que Jesus disse em João 15, 5b? Sem mim, nada podeis fazer. Pode repetir? Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada. Nada. Devemos ter cuidado. O inimigo sempre nos dará um lugar de escape. E o alvo será sempre nos anular nossa fé. Podemos identificar quem anda assim, quando encontramos, sabe, irmãos preciosos que viviam intensamente, como águias, com Deus. E agora estão camuflados em suas casas, em seus sofás. Não tem mais interesse para com as coisas de Deus. Muitos estão emborrados na fé, culpando os outros por suas atitudes. Infelizmente, muitos estão vivendo na sua própria justiça e atacando aqueles que perseveram na fé. Devemos ter cuidado, o inimigo vai sempre dar um escape para que ficamos na nossa zona de conforto, né, sabe? E não sejamos homens e mulheres de fé ativos, que são, sabe, preciosos para Deus, e que Jesus está crescendo em suas vidas e através das suas vidas. E eles estão diminuindo. Sabe? O inimigo não quer que isso aconteça conosco. O inimigo quer anular nossa fé, devemos ter cuidado. Os que perseveram na fé não desistem, mesmo que pareça que estão na contramão da vida. Como eu falei no início dessa mensagem, estes são os notáveis da terra. Em Salmos 16, versículo 3, está escrito: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Olha, imagina Deus falando para você, falando para mim, para nós, cada um de nós nessa noite. Vocês são santos, separados para mim. E vocês estão na terra, vocês são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Sabe, a melhor maneira de nós agradarmos a Deus é vivendo pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas uma fé alimentada com a palavra de Deus, Romanos 10, 17, nos faz firmes, nos faz vitoriosos, nos faz, sabe, homens e mulheres que desfrutam da graça de Deus e que Jesus está crescendo através de nós e em nós estamos diminuindo, não no sentido de, sabe, ser pequenos diante desse mundo, mas ser grandes neste mundo. Quando Cristo cresce, quando Jesus cresce em nós e através de nós, e nós diminuamos para nós mesmos, nós tornamos grandes neste mundo tenebroso. Quando nós nos diminuímos, nós nos tornamos grandes, tornamos fortes neste mundo tenebroso. Uau! Jesus, ele é a nossa bandeira. Ele é quem precisa ser exaltado, levantado em cada situação da nossa vida. Não deixe o inimigo anular sua fé. Não permita que o diabo te confunda com as suas convicções, que Jesus cresça em nossas vidas e que nós diminuamos. Quando isso ocorre, não vamos viver ofendidos, com mágoas, e principalmente não iremos falar mal dos nossos irmãos. Eis-me aqui, Senhor, que tu cresças em minha vida, que os meus pensamentos
estejam conectados com os teus pensamentos, para que eu possa experimentar a sua boa, perfeita, agradável vontade para a minha vida nesse tempo difícil. Sendo assim, ele será glorificado em nossas vidas. Pela fé, agradaremos o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. A nossa bandeira será erguida. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Não cochila. Se você está nos assistindo nessa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi na cruz por sua vida, por minha vida, pelos nossos pecados. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, salvação gratuita, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala: pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que Jesus cresça em nós e através de nós e que nós nos diminuamos, que nós possamos ver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus em nossas vidas, em cada detalhe, em cada situação, que nós possamos ver as mãos do Senhor estendida, a mão do Senhor estendida para cada um de nós e que possamos segurar bem firme nela em qualquer situação, porque os lá de fora caem e ficam prostrados, mas nós erguemos e nos coloquemos de pé, porque o Senhor nos segura pela mão, em Salmos 37, versículo 23. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.